E aí, pessoal, vamos organizar esses estudos aí, vamos organizar esse estudo. Gente, tava aqui fazendo algumas coisas aqui, editando alguns TCC. Inclusive, se você tá nesse momento do TCC, eu sugiro que você converse comigo no Instagram para a gente conversar um pouquinho aí, discutir algumas coisas para você resolver suas questões do TCC. Mas eu vou falar aqui, gente, algumas coisas sobre como eu organizei o meu estudo e vai ajudar muito vocês aqui. Então, fique até o final do vídeo para vocês aprenderem como vocês organizar os seus estudos. E isso vai te ajudar muito a você facilitar a forma como você está gerenciando, a forma como você está fazendo, criando seus estudos, sua metodologia de estudo. Inclusive, eu sugiro para vocês que vocês criem uma forma e no decorrer do vídeo eu vou dando algumas dicas e tudo vai se aplicando de acordo com a vivência e o contexto de cada um. Inclusive, antes de tudo, gente, antes de tudo mesmo de a gente começar, eu não posso deixar de falar sobre exatamente você se inscrever no canal se você não é inscrito, você deixar o seu comentário sobre o assunto do vídeo, compartilhar, ativar as notificações também, mandar para o maior número de pessoas que você puder, estudantes de psicologia, estudantes também de outras áreas também. Inclusive esse momento aqui que eu estou fazendo, eu vou deixar na playlist na faculdade, que é um meio que eu juntei de todas as minhas experiências do curso de psicologia e também na faculdade, também na instituição, e como foi que elaborei minha forma de estudar. E isso me ajudou bastante e contribuiu muito para que eu pudesse aprender muitas coisas. E até hoje, as coisas que eu memorizei, hoje eu posso fazer aulas e criar aulas para trazer para vocês, para fazer com que vocês aprendam também com algumas dicas que eu aprendi e que eu me dei muito bem. Inclusive, gente, se inscreva, ative as notificações, deixa o like depois que você assistiu o vídeo e também compartilhe e comente. Então vamos lá. Gente, eu queria começar dizendo que estudar, esse momento é um momento especial que você vai aprender muita coisa. Inclusive tem muita coisa que vai ficar fresca em sua mente se você seguir algumas coisas que eu vou estar informando para vocês estudarem. Mas diante de tudo isso, começo de tudo, antes de você estudar, precisa você se planejar também, porque outras coisas não devem ficar na frente desse momento que você vai estudar. Inclusive você precisa organizar as coisas antes para depois você começar a estudar. Isso, inclusive, tem sido um desafio para muita gente e tem dificultado o aprendizado de muita gente que tem procurado estudar, muitas vezes com fome, muitas das vezes com sono, muitas vezes cansado, muitas das vezes com vários problemas para resolver e não consegue estudar, não consegue mentalizar o que vai fazer na apresentação, o que vai fazer na prova, o que vai fazer na aula, no que vai fazer para responder as questões lá nas aulas. Inclusive é muito bom e é muito interessante, uma dica também. Esse momento da aula é para você também tirar dúvidas, então você precisa perguntar ao máximo, responder também, se for solicitado ou não, você também falar sobre o assunto também, isso também é muito importante. Inclusive fique até o final do vídeo que eu vou explicar muita coisa legal para vocês entenderem esse mundo dos estudos, essa forma como as pessoas têm estudado e não têm recapitulado e não têm memorizado muitas coisas que têm estudado por várias questões, e uma delas eu já falei aqui, e muitas pessoas que estão estudando bem e não estão nem precisando. Aí eu chamo atenção para o pessoal que está fazendo curso pré-vestibular, que não estão nem precisando fazer esses cursos nessas instituições ou nesses espaços, que não é problema você ir lá e estudar. Mas se você fizer isso aqui, com certeza você vai melhorar os seus estudos. Então vamos lá. Além disso, uma das coisas que eu chamo a atenção, que é um problema, gente, um problema muito, muito importante frente a essas situações. Primeiro, dormir pouco. A gente sabe que dormir pouco gera estresse, gera desgaste físico também. Quem não sabe está aprendendo agora. Por quê? O responsável por causar essa tensão é o cortisol. Se você não sabe, procura, que o cortisol ele é um hormônio, uma substância química
que ele gera um desconforto muscular, gera insônia, gera falta de sono, desgaste físico, gera uma série de complicações que vai gerar o estresse. Então, se você dorme pouco, eu sugiro, inclusive durante o vídeo eu vou estar sugerindo algumas dicas, mas sugiro que você comece a prestar atenção nas noites de sono, no tempo de sono que você tem tido, no tempo de descanso que você tem tido. Uma dica. Inclusive eu falo que um dos grandes desafios das pessoas que estão estudando agora nesse tempo é que as pessoas estão estudando, estão trabalhando, estão resolvendo questões de casa, estão empenhadas em várias outras coisas e muitas das vezes não dá tempo de estudar. Não dá tempo de estudar. Mas é preciso também organizar as coisas, que é um grande desafio. E uma grande dificuldade das pessoas em aprenderem, em desenvolver o aprendizado e em memorizar, que tem a ver com o pós-estudo, tem a ver com o momento que você estudou, que você aprendeu e que você vai pôr em prática, que você vai falar sobre esse assunto, que você vai discutir sobre esse assunto, que você vai ensinar, que você também vai... Inclusive, é muitas coisas que vão sendo geradas no pós, que pode ou não fazer com que você faça essas coisas. Inclusive, a falta de sono é uma delas. Inclusive, eu sempre falo que é importante você preparar o seu ambiente de estudo. E sugiro que você prepare esse ambiente de estudo. Você lá atrás você planejou, agora você vai começar a pôr em prática. E inclusive você preparar o ambiente de estudo. Um ambiente que não tenha estímulos externos, que aí tem a ver com o pessoal que de psicologia vai entender o que eu estou falando, que tem a ver com os estímulos presentes ou não, que tem a ver, por exemplo, as pessoas vão estudar e estão com fome, as pessoas vão estudar e às vezes tem outros estímulos presentes também, os estímulos discriminativos, que são aqueles que você tá, por exemplo, vou estudar e tem alguém me chamando para ir para algum lugar. Ou então tem algumas coisas que eu tenho que fazer, arrumar a casa, dar comida às crianças, fazer isso. E isso vai tomando tempo e vai dificultando também a minha elaboração dos estudos, o meu estudo e, consequentemente, também memorizar essas coisas que eu tenho estudado. É muito importante isso que eu estou dizendo para você. Inclusive, se você fica até aí, se você está aqui, está nesse momento agora, esse momento é especial porque eu vou estar mostrando para você algumas coisas que vai facilitar os seus estudos. Então, sempre é importante você lembrar que nesse momento de estudo você precisa entender que esse espaço aí que você criou tem que ser um espaço também agradável, tem que ser um espaço que te dê a oportunidade também e a autonomia de você estudar e de você elaborar os seus estudos e de você também exercitar esses estudos. Como você vai fazer estudo se você está num ambiente que tem zoada, um ambiente que tem paralelos acontecimentos ao lado, coisas acontecendo e você não consegue fazer a sua concentração para você elaborar o seu estudo? Então é preciso que esse ambiente esteja adequado, seja um ambiente adequado. E quando eu falo adequado, eu chamo atenção para outros aspectos também, porque o modelo tradicional normalmente é em casa, mas as pessoas também podem estudar. Inclusive eu estava assistindo uma matéria e estava falando sobre um jovenzinho de uma certa região do Brasil que ele estava precisando estudar. E ele encontrou ali na árvore ali um local para ele estudar. Inclusive era um local também que possibilitava dele ter uma assistência de internet, uma recepção de internet muito melhor. Então ele foi lá e estudou. E aquele lugar também era um lugar agradável para ele. Inclusive, uma outra dica também que eu dou para vocês é que esse lugar seja agradável. E isso não precisa ser o quarto, não precisa ser a sala, não precisa ser um cômodo em especial, o local especial dentro de casa, mas pode ser um outro lugar, mas um lugar agradável. E você torne também esse local, se não é agradável, torne esse local agradável também. Porque isso vai facilitar, isso tornando agradável, vai fazer com que você sinta satisfação. E essa satisfação vai gerando essas recompensas de você ver o local agradável, de você ver que a disciplina também e os assuntos são agradáveis e vai ter como consequência o aprendizado. E também vai gerar também uma outra consequência que seria você falar sobre o assunto, que é uma outra dica que eu te dou para você memorizar, inclusive no tempo que eu estava estudando
eu sempre estava ensinando alguém. E isso facilitou muito na hora que eu apresentava, na hora que eu discutia o assunto em sala de aula também, que era muito importante também esse diálogo. E inclusive esse diálogo também é importante para que você aprenda, para que você desenvolva o aprendizado. Então, você planejou, você tornou o ambiente agradável, agora você está estudando em um ambiente agradável. Isso vai gerar para você consequências, que é você discutir esse assunto, ensinar. Isso vai fazer com que você memorize. Então, veja que o ambiente está propício para que reforce essas memórias, que faça você lembrar essas memórias e reforce mais ainda a satisfação e gere também consequências, que é você partir para a prática, porque isso vai fazer com que você memorizar. E foi sim uma das coisas que me facilitou. Então fica aí até o final para você receber outras ideias também, outras dicas também que eu vou estar dando para vocês. Inclusive vou estar dando um bônus no final do vídeo também para vocês, para você melhorar mais ainda o seu estudo. Então fique até o final. Então, aqui é um momento que eu posso dizer que é um momento especial. Inclusive, se você está aqui até esse momento agora, eu sugiro a você que você deixe aqui, ó, deixe o joinha e você comente também, se você chegou até aqui, qual foram as coisas que você percebeu que você não fazia e as coisas que você já estava fazendo também. Inclusive, esse momento, gente, de descanso. Esse momento, lembra que eu falei no começo ali que das noites de sono, do descanso que você tem que ter. Inclusive, eu, na época que eu estudava, eu não estudava nas madrugadas. Eu estudava entre a saída do trabalho e quando eu chegava também na faculdade, saía do trabalho e ia para a faculdade, e ali eu estudava também. Ali tinha espaço para também eu estudar também. Agradável, muito agradável. Eu podia sentar numa almofada ali, eu podia, sabe, ficar ali deitado praticamente lendo. E isso daí também eu descansava com aquilo ali. Eu também me refrigerava, recuperava também as energias. Então, quanto você puder fazer isso, faça e torne o ambiente agradável. E quanto mais você descansa, melhor também você vai fazer com que a sua atividade cerebral flua de uma maneira mais agradável, flua de uma maneira mais consistente, para que você aprenda e torne esse ambiente de estudo um ambiente agradável. Porque você não vai colocar dentro de sua cabeça, dentro da sua mente, o estudo. Então, se você queria enfiar e passar, rachar as madrugadas, rachar, nenhum problema para quem racha as madrugadas. Estou dizendo que se você faz isso, mas se você não descansa, toda a produtividade do seu trabalho vai por água abaixo. Inclusive, há muitos estudos aí falando sobre isso. Questão do estresse, questão da tensão, o que causa, quais são os prejuízos a partir do estresse, a partir do cansaço, do desgaste físico. Tem o burnout, para quem estuda a teoria da personalidade ou psicopatologia, vai ver, principalmente o pessoal de psicologia aí vai saber muito bem o que eu estou falando sobre o burnout, que é o desgaste, o enfado que a pessoa sente, a pessoa fica em estafa, fica ali cansado, não consegue desenvolver nada, a pessoa começa a sentir uma inquietação, muitos até mesmo desenvolve estresse, desenvolve ansiedade, desenvolve depressão também a partir desse desgaste físico. Mas vamos lá. Quando eu falei da questão do descanso, eu quis dizer que quando você estiver estudando, você precisa ter um intervalo também para você descansar. Eu sempre fazia isso. Isso me facilitava muito. 2. Quando eu estava estudando, eu procurava tornar o ambiente agradável. Isso tem a ver com você também. Você precisa tornar esse ambiente agradável e você também precisa fazer com que não só o ambiente seja agradável, mas você entenda que esse momento é um momento agradável também, apesar de ser uma ocasião que você tenha que você estudar e você precisa estudar também. Isso não deve vir para você como um sentimento desagradável, como muitos dizem assim, esse momento é o momento da minha obrigação e eu tenho que estudar e tenho que para que eu enfiar ali o estudo dentro da cabeça, dentro da mente, para que eu possa aprender. Mas não vai ser assim que você vai conseguir aprender. Isso vai tudo por água abaixo se você começar assim. Então, planeja, torna o ambiente agradável, depois comece a estudar, tenha intervalos, se alimente bem
e tenha o seu momento de descanso dentro dos estudos, que é importantíssimo. E inclusive eu dei outras dicas também, como você discutir o assunto, tem grupos de estudos também. Se você está formulando o seu estudo dentro de casa sozinho, agora nesse momento mesmo de confinamento, você vai procurar fazer o quê? Você vai planejar o ambiente agradável, um ambiente que bem localizado, bem refrigerado, tenha luz também solar, luz natural, seja um local que tenha ali um ambiente bastante agradável, que eu digo em relação à questão de ter um local que tenha os elementos naturais fluindo, como luz, ar puro, o ventinho passando ali. Se não tiver, coloca um ventilador. Se você estiver sentado, se sente num local que seja agradável também para você, para tornar o estudo agradável. Inclusive, o estudo não é um ambiente desagradável, você tem que ter em mente isso. Porque se você pensar, por exemplo, que eu tenho que ficar sentado ali 3, 4, 5 horas, isso vai se tornar desagradável. Então, torna o ambiente desagradável. E você pode também criar anotações, e inclusive tem os cadernos aí, fichários, tem materiais aí que você pode fazer esse modelo como se fosse de fichário também, para que possa separar cada disciplina. Isso vai facilitar também os estudos. Pegar os importantes, colocar um adesivo, um autocolante ali e escrever, colocar os avisos. Muita gente eu sei que já faz isso, mas é importante também. Embora eu não tenha feito muito isso, inclusive eu vou discutir algumas coisas legais que eu fazia, que me provocou eu estudar. Que uma das coisas que eu vou dizer para você antes de terminar o vídeo é que eu estudei a maior parte do tempo ou do trabalho para a faculdade, ali no ônibus, ou mais ainda, quando eu chegava do trabalho que eu ia para a faculdade, que eu deitava ali, sentava e ali descansava e estudava também. Ali era um momento que eu aprendia muita coisa. Inclusive tem muito desses elementos aqui que eu citei. E na sala de aula eu gostava de discutir sobre o assunto com o professor e com os alunos ali presentes, os colegas, e ensinava também. Isso me ajudou bastante. E criei com isso também grupos de estudos. Então, eu não só a maior parte do tempo eu fazia fora, não fazia dentro de casa. Então você via que era uma coisa totalmente atípica do que é você sentar. Eu fiz isso algumas vezes. Isso era legal também, deixar o ambiente agradável. Isso ajudou bastante. Inclusive eu sugiro a você todas essas coisas, porque isso me facilitou bastante. Inclusive essas que eu disse por último. Inclusive eu nunca, isso é uma coisa que eu sempre fiz no livro, mas isso aí vai de pessoa para pessoa. Eu fazia minhas anotações, mas eu gastava poucos livros de cadernos anotando. Eu ia para os livros e anotava, como era em PDF, eu marcava eles. Então aquilo ali eu voltava sempre quando eu estava querendo discutir algo, eu voltava e lia. Se eu não vinha a memória, eu voltava ali e lia. Isso era uma técnica que eu utilizei. Isso me facilitou bastante. Então, gente, foram essas as dicas que eu dei para vocês. Inclusive, deixa aqui o joinha, deixa aqui nos comentários qual é a sua forma de estudar, como é que você estudou, como é que você estuda. E se essas dicas foram boas para você, deixa aqui nos comentários também. Diga também o que, é que você achou do assunto. Sugira novos assuntos também para que eu possa fazer. Esse vídeo aqui vai ficar na playlist da série na série na faculdade. Vai ficar na série na faculdade. E inclusive, pessoal, qualquer pessoa pode ir lá na playlist e assistir essa parte de faculdade. Inclusive, o pessoal de psicologia que eu sempre falo, eu toco no assunto aqui, eu sempre falo pessoal de psicologia porque tem muito a ver também. Mas a playlist está abertas para todos vocês assistirem. E essa daqui não tem uma exclusividade assim, não é direcionada, mas assim, eu fiz voltado mais para a parte de psicologia. Apesar de que eu posso deixar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui na Vamos Psicologar, para vocês assistirem, o pessoal de psicologia e o pessoal de faculdade também, que é uma das dicas de estudo. Vou deixar lá.
porque eu criei um foco mais voltado para psicologia, que eu estudei psicologia também, mas vou deixar lá. Mas tá aberto para todo mundo. Inclusive você pode ir lá na série Vamos Psicologar e assistir. Então eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. E quem sabe você colocando aqui no comentário, se você colocar, claro, eu vou pegar aquele comentário ali e criar um novo vídeo. Aí você pode me sugerir aqui embaixo. Mas sugira, dê seu like, comente, compartilhe. Compartilhe para os seus colegas de faculdade, compartilhe para os seus colegas de aula de psicologia. Vai ser muito legal. Isso também vai ajudar também o meu canal. Então vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, gente.